Oi pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam muito bem, né? Apesar desses dias a gente ter vivido todo esse processo de isolamento. E a pergunta que não quer calar, o isolamento pode trazer alguma coisa boa pra gente? E é isso, essa reflexão que eu venho compartilhar com vocês, né? Eu estive fazendo uma análise de todo esse período em que começou de verdade, efetivamente, o isolamento social, e eu pontuei algumas coisas aqui que, por incrível que pareça, que eu aprendi durante esse período que eu estive isolada, né? Eu acredito que eu ainda tenho muito para aprender, e como eu sempre comento aqui nos vídeos, todo desafio ele traz muitas coisas positivas sim para a vida da gente, porque eu creio que tudo está sob o controle da matriz divina, o controle de Deus. E se tudo isso está acontecendo é porque algo sim a gente tem para aprender, né? Porque nós estamos aqui para evoluir num processo evolutivo e com certeza a gente tem muito para aprender. Então eu vim compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi até agora, né? Porque cada dia que passa a gente aprende algo de positivo com os desafios. E aí eu pontuei aqui para trazer para vocês. Primeira coisa que eu aprendi: não vamos voltar ao normal. A gente geralmente quando conversa com os amigos, a gente fala: ai, não vejo a hora de que tudo volte ao normal, né? Que volte a ser o que era antes, né? A gente fala isso por força de expressão, no sentido de voltar a rever as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, os amigos, né, voltar ao nosso ritmo de trabalho normal, mas efetivamente nada vai ser como era antes, né? Nada, porque na verdade não era normal o que estávamos vivendo, né? Então a natureza, a cada dia que passa, está sendo mais destruída e enfim, N fatores que vocês sabem que vinha acontecendo, né? O planeta gritando por socorro. A cada dia que passava antes dessa pandemia assolar o mundo, a gente vinha numa correria insana, e quando eu falo a gente, eu me coloco nessa posição, e nada vai voltar ao normal. E graças a Deus, né, por isso, porque se voltar ao normal a gente não aprende o que a gente tinha para aprender, né, a valorizar mais as pessoas que a gente ama, né, enfim. Acredito que cada um de nós está aprendendo alguma coisa, e a primeira coisa foi essa: nada vai voltar ao normal, né? A gente tem esse hábito de falar, mas agora eu tô mudando o meu discurso, então eu tenho falado quando as coisas melhorarem, né? Porque eu acho que esse sim é o discurso correto. A segunda coisa que eu aprendi: não sabemos nada sobre o futuro. Por que ansiedade? Eu sempre me coloquei assim, sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa. E há algum tempo eu venho trabalhando isso, então eu sou uma pessoa que eu gosto de organizar muito a minha vida, a minha rotina, e eu sempre falo: final de semana vai ser assim, e eu quero que seja desse jeito que eu me organizei. E essa pandemia ela veio mostrar que por que a ansiedade, de que amanhã eu tenho que fazer isso, depois de amanhã, final de semana eu tenho que fazer aquilo. Não tá nada no nosso controle, né, gente? Fugiu tudo do nosso controle. A gente não sabe o que vem amanhã. A gente não sabe até quando vai ser isso, né? E então, por que ficar ansioso, né? Então, eu tenho me deixado muito mais... menos ansiosa, eu não digo tranquila, porque tranquilo não tem como ficar, né? Diante de uma situação dessa, mas menos ansiosa, por conta de que as coisas não estão no meu controle, e eu demorei, precisou tudo isso para eu perceber que realmente não estão no meu controle, assim como não está no seu controle, né? Claro que a gente até deve se organizar, mas não está efetivamente no nosso controle. Então foi a segunda coisa que eu aprendi. Terceira coisa: devemos enfrentar nossos medos e sombras. Eu acredito que agora, nesse momento que a gente está tendo que conviver com mais de perto, né, e mais horas, e efetivamente 24 horas com aquelas pessoas que estão na nossa casa, com a nossa família, a gente passa a conhecer e reconhecer de verdade essas pessoas, e a gente mesmo, né? Então a gente começa a perceber
as nossas falhas, porque é muito fácil a gente apontar o dedo para as falhas dos outros, mas a gente começa então a perceber as nossas falhas. Então a gente consegue, a partir do momento que a gente consegue conhecer as nossas sombras, os nossos defeitos, a gente consegue tentar melhorar, né? Porque assim como as pessoas que convivem com você na sua casa, que estão na mesma situação, elas estão tentando conviver da melhor forma, eu tenho certeza que você também está reconhecendo as suas sombras e está procurando. Se não, procure fazer isso, procure reconhecer essas sombras e procure clareá-las, né? Há muita luz vinda de Deus, da fonte, a essas sombras. A quarta coisa que eu aprendi: valorizar a presença física das pessoas. Bem, eu sou uma pessoa muito festeira, eu gosto muito de receber pessoas na minha casa, eu gosto muito do contato humano, eu gosto sempre de fazer alguma coisinha, um café para receber alguém. Então, na verdade, quando eu falo valorizar, não que eu não valorizasse antes, mas eu tenho colocado isso como uma supervalorização, porque eu tenho sentido muita falta de estar com as pessoas que eu gosto, com os meus amigos, com os meus parentes, os meus familiares. Então isso tem me feito muita falta, né? E então eu tenho valorizado mais a questão de estar perto das pessoas que eu amo e que eu gosto. A quinta coisa que eu aprendi: a hipervalorização da natureza. É uma outra coisa também que eu sempre valorizei, mas eu acho que eu tenho observado mais a presença de Deus na natureza. Então eu tenho valorizado mais o pôr do sol, o nascer do sol, as plantas, os pássaros, sabe? Eu tenho valorizado muito mais isso, mais do que era antes. Talvez pela própria correria eu não tinha tempo de olhar tanto para essas questões, né? Tão belas. E agora eu tenho valorizado muito mais a criação de Deus. A sexta coisa que eu aprendi: desaceleração. Eu acho que eu era uma pessoa extremamente acelerada. Extremamente. Meu esposo sempre brinca que se eu pudesse ser um animal, eu seria um polvo, com muitos braços para tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E até agora eu sinto um pouco de dificuldade por conta do isolamento e todo o processo psicológico que o isolamento causa. Eu não estou conseguindo mais fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E isso tem me feito desacelerar, querendo ou não, né? Então eu procuro fazer as coisas com mais calma, procuro desacelerar de uma forma geral, em todos os sentidos, né? Porque não vale a pena, a gente só adoece com isso, né? A sétima coisa que eu aprendi: retomada das atividades que eu amo. Eu gosto muito de dançar e de manhã eu tenho dançado em frente à televisão, que é uma espécie de atividade física, e o artesanato. Desde criança eu sempre gostei muito de estar envolvida com as questões de artes manuais, de habilidades manuais. Eu sempre gostei muito e agora eu estou conseguindo retomar, né? E tem me feito um bem-estar muito grande, essa questão de voltar a fazer aquilo que eu amo, né? A oitava coisa que eu aprendi: vontade incansável de auxiliar o outro. Era uma coisa também que eu sempre, graças a Deus, eu sempre tive uma preocupação muito grande em estar auxiliando sempre que possível, e às vezes até quando eu não conseguia, eu tentava de todas as formas de ajudar as pessoas. Às vezes com uma palavra, com uma mensagem, ou com uma visita, de qualquer forma que eu pudesse, eu ajudava. Só que agora isso virou assim uma questão primordial na minha vida, em querer ajudar. Assim como sempre que eu preciso, Deus sempre prepara alguém para estender a mão para mim. E eu acho que é uma forma de retribuir. Então foi uma das coisas também que eu percebi, uma vontade incansável em ajudar as outras pessoas. Uma outra coisa que eu aprendi: evitar o desperdício. Eu sempre tive horror a jogar comida fora, jogar as coisas fora, desperdiçar, e agora eu peguei uma aversão a isso. Então eu sempre estou procurando receitas para reaproveitamento de alimento e como reaproveitar alguma coisa, e sempre tá
de alguma forma evitando desperdício, evitando jogar fora alguma coisa. Então eu tenho percebido quanto é bom a gente se sentir fazendo aquilo que está dentro da cota, não desperdiçando. Eu acho que o desperdício ele demonstra que você está colocando uma quantia a mais daquilo, independente de onde seja o desperdício. Você está colocando uma quantia a mais do que o necessário, né? Então, isso eu estou muito feliz em evitar mais o desperdício, mais do que eu já evitava. Um outro ponto também que eu aprendi, a oração contínua e constante de agradecimento. Não que eu não fizesse, mas eu me pego muito mais em momentos, em sentimentos de gratidão durante todo o tempo. Quando eu pego em algum objeto, eu agradeço por esse objeto, eu agradeço pela minha casa, pela minha família, pela água, sabe, a água fresca que eu bebo, pela coberta quentinha, por tudo eu me pego todo momento, em todo o tempo agradecendo. Era uma coisa que eu sempre fazia, mas agora eu percebo que isso está mais presente na minha vida. A 11ª coisa que eu aprendi, ser mais generosa comigo mesma. Eu sou uma pessoa que eu compreendo muito os outros. Eu sempre acho que o outro deu aquilo que ele tinha para dar, ele fez o melhor. Eu não cobro muito o outro, mas eu sou extremamente crítica comigo mesma. Eu acho que eu poderia fazer o melhor, que eu tenho que fazer. Eu sou extremamente perfeccionista. E isso não faz bem, né? Porque a gente está aqui no processo evolutivo e a gente sabe que nós somos falhos, né? E eu sempre fui uma pessoa extremamente crítica comigo mesmo. E eu tenho melhorado isso, que bom, né? Eu tenho melhorado, eu tenho me cobrado menos, tenho me permitido mais, né? Então foi um ponto também maravilhoso que eu aprendi com esse isolamento. E a 12ª coisa que eu aprendi, registrar tudo que eu gosto, que me faz feliz e os meus projetos. E eu queria compartilhar com vocês que esse foi o último ponto que eu anotei aqui, que eu aprendi. E hoje em dia é muito chamado como bullet journal, que é uma espécie de diário. Vamos trazer isso para uma linguagem bem tranquila, né? Esse bullet journal, ele foi criado, esse termo, em 2015, por um americano que ele estava tentando facilitar os estudos dele. E ele organizou num caderninho, as questões relativas aos estudos, enfim, todos os projetos que ele tinha, ele organizou. Mas eu lembro na minha infância que a gente tinha, né, o diarinho, que a gente chamava de diário, onde os nossos amigos escreviam mensagens e a gente anotava poesias, enfim. E aí eu retomei esse hábito de anotar, de escrever, de colar, sabe? E isso é extremamente relaxante e é extremamente esperançoso, né? Esperançoso não do verbo esperar, né? Mas um esperançoso no sentido de ter esperança, né? Em fazer a viagem que eu sonho, em realizar os projetos que eu tenho em mente, colocá-los em prática, né? Diante dessa pandemia, se a gente olhar para o desafio pandemia, a gente se desanima, né? Mas então eu não olho para o desafio, eu olho para o meu projeto. Então, esse diarinho, você pode pegar qualquer jornal. Isso aqui foi uma espécie de diário que eu comprei quando eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro. E depois eu comprei até esse outro nas Americanas, nas lojas americanas. Ele tem uns pontilhados, né? Mas você pode fazer isso com um caderno convencional, né? Então, o que você pode anotar? Você pode anotar um monte de coisas, né? Eu até pontuei aqui, ó. Músicas, letras de músicas, livros para você ler, o que você quer ler, filmes que você quer assistir ainda, séries que você queira maratonar, agenda semanal, mensal, lista de compras, projetos e metas, fotos, tickets, entradas, eu tenho várias aqui, foto da minha família quando a gente foi pro Rio de Janeiro, eu e minha família, entrada no bondinho, no Maracanã, quando a gente passeou. Então, assim, tem inúmeras possibilidades. Um bilhetinho que você recebeu daquela pessoa que você ama e que você fala, ai gente, eu vou guardar, vou acabar perdendo. Então é um lugar para você guardar, né? Citações favoritas,
filmes para ver, eu já falei, né? Lugares que você deseja conhecer. Ah, eu sonho muito, meu sonho de consumo é conhecer Portugal, né? Na verdade, eu tenho muita vontade de morar em Portugal, né? E assim, eu colo imagens de Portugal e eu já me imagino lá em Portugal, né? Vivendo lá, passeando, outros lugares que eu tenho muita vontade de conhecer. Receitas favoritas, sabe aquela receita que você fala, ai gente, eu não quero nunca jamais perder essa receita, tá aqui o lugar que você pode guardar essa receita. Looks favoritos, aquele look que você fala assim, ai depois eu quero até montar, comprar uma calça assim, uma saia assim. Então tira a foto, recorta, imprime e cola lá no seu diáriozinho. Conquistas de 2019, tudo que você conseguiu, tudo que você alcançou, ainda que seja uma pequena conquista, né? Valorize a pequena conquista. Então você coloca lá, eu consegui, né, comprar tal coisa, eu consegui sarar daquele problema de saúde que eu tava, né? Então coloca suas conquistas de 2019 ou já as conquistas que você conseguiu em 2020, mesmo diante de toda essa situação. Eu tenho certeza que coisas boas já aconteceram para você. Né? Datas de aniversário é um problema, né? Às vezes você esquece a data de aniversário, nunca lembra. Então procura aí com seus parentes, faz tipo uma espécie de calendáriozinho anual, né? Quem faz aniversário em janeiro, em fevereiro, enfim, no decorrer do ano. Dicas e receitas de beleza, sabe? Aquela receitinha para um tratamento de cabelo, um tratamento capilar natural que você pode fazer em casa. Pedir que escrevam mensagens positivas para você. Agora a gente não pode estar de perto, né? Mas talvez uma mensagem pelo WhatsApp, você printa a mensagem, cola na sua agendinha e quando tudo isso passar, você pode pedir para essas pessoas escreverem efetivamente no seu diário. Bom, enfim, foi isso que eu trouxe. Como eu digo para vocês, eu sempre estou buscando alternativas para passar da melhor forma, né, esse momento difícil que nós estamos vivendo, mas sempre com muita fé de que tudo isso vai passar, né? Porque tudo isso está sob o controle do Criador, né? No momento certo nós vamos sair dessa sim. E que a gente possa tentar passar por esse momento da melhor forma, né? Com muita fé no coração, com muita esperança. Então eu quis compartilhar com vocês aquilo que tem me feito bem, né? Escrever projetos, eu acho que isso é maravilhoso, né? Então não desiste não do seu projeto, não olha para a situação que nós estamos vivendo, olha para frente, olha para o futuro, olha para a viagem que você sonha em fazer, olha para aquilo que você almeja em comprar, olha para aquilo que você deseja ser, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, e coloca tudo isso, escreve tudo isso. Existe um poder muito grande quando você escreve a próprio punho os seus projetos, porque você coloca a emoção na hora que você está escrevendo, é diferente de digitar, né? Então escreve tudo isso e acredita que tudo isso vai passar sim. E quando passar você vai ter a oportunidade de realizar os seus sonhos, tá bom? Então era essa a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, tá? Espero que vocês todos estejam bem, continuem bem e saiam dessa melhores ainda, tá bom? Então muita luz na sua vida, nos seus caminhos e até a próxima.